Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus, né? O Cristo, neste dia 17 de agosto de 2020, o ano da graça, né? O dia da graça do Senhor. E amém, né? Vamos fazer a nossa pequena meditação, continuar aí com a nossa caminhada em direção à Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós queremos ser virgens prudentes, né? A nossa meta, o nosso objetivo é alcançarmos o status, né, de virgens prudentes, né? Que são aquelas virgens que vão ser arrebatadas. Então essas virgens, qual é a característica delas? Elas, né? Elas são prudentes por quê? Porque elas ouvem a palavra e a colocam em prática. Essa é a característica da Virgem Prudente, que é, né, aqueles que estão na igreja e que estão exatamente se comportando assim. Ouvem a palavra, né, e a executam, botam na prática, né, botam na prática, praticam aquilo que está escrito. Então vamos em frente. Nós estamos vendo aqui o povo hebreu ouviu a palavra e a maioria deles não cumpriu, né? Não colocaram em prática. E aí nós estamos vendo aqui o início exatamente da vida deles ali na Terra Prometida, quando o Criador prometeu a eles, né, estabelecer ali um reino sacerdotal, né? E o reino ele tem o sistema econômico, político e o religioso não, adoração, né? No caso aí não é religião, é adoração. Nós vimos então aqui no no capítulo 3 de Juízes, nós vimos aqui que o povo entrou lá na terra e não cumpriu com um mandamento importante que Deus deu a eles, que foi o qual eles não destruíram aquelas nações que estavam ali na terra, né? Então o Deus de Israel, que neste caso aí pelas outras religiões, né, e até mesmo por uma parte do cristianismo, é acusado de um Deus sanguinário. Mas na verdade não tem nada a ver, né? Na verdade o que ele está fazendo? O nosso Deus de Israel, ele está usando o povo de Israel para executar o seu juízo contra aquelas nações. E depois ele usa, né, outras nações para executar o juízo contra Israel. Por quê? Porque Israel se imiscuiu no meio das nações e fez abominações piores do que o que as nações faziam. Então nós lemos aqui no capítulo 3 de Juízes e no versículo 3, nós lemos ontem aqui o seguinte, ó. O que eles deixaram lá na terra? 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Está vendo aí? Então eles não cumpriram, né? Então, o que aconteceu? Começaram a se tornar escravos, né, daqueles povos ali. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9, que o primeiro juiz que Deus levantou para livrá-los, né, de uma servidão foi o Otniel, né?
Otiniel livra-os. Por quê? Porque os filhos de Israel, né, se tornaram servos, né? O que aconteceu? Ó, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, no versículo 9, viu? Ó, capítulo 3, Juízes, capítulo 3, versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã e Risataim. Então a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, irmãos, aí, a Síria, né, foi o primeiro opressor de Israel, né, ali na terra, né? E nós vamos ver que daqui para frente, né, a gente só vai ver isso aí, certo? Por causa da desobediência deles inicial, né? Aí vem aí, ó, no capítulo 12, ó, no capítulo 3, versículo 12, outra servidão aí, né? Agora sobre Eglon, né? Rei dos Moabitas. Eglon, rei dos Moabitas. Subjugou Israel, né? E quem que foi levantado para salvá-lo, para livrá-lo? Eude, né? Eude. E assim nós vamos. No capítulo 4, servidão sobre Jabim, rei de Canaã, né? Por que a servidão? Porque eles não cumpriam com as leis. Eles abandonaram o concerto, né? É claro que não era todo o povo, né? Porque sempre o Deus de Israel conservou o seu remanescente. Esse remanescente é aquilo que a gente está falando, são as virgens prudentes, né? São aqueles que ouvem e obedecem, né? A todo custo. Então, aqui no capítulo 4, o rei de Canaã subjugou os judeus. Aí o que o Deus de Israel fez? Levantou Débora e Baraque para livrar, né? Juízes, certo? Depois levantou Jael, né? É isso? E aí vai. No capítulo 6 aqui, ó, eles voltam a ser escravos dos medianitas. É isso? Capítulo 6. Aí o Senhor levanta Gideão, aí, não é isso? E assim vai, né? Gideão faz aí, né, um monte de proezas. Gideão e os 300, né? Apazigua os efraimitas, mata os reis dos medianitas. No capítulo 7, né? Capítulo 9, continua aí o Gideão. E assim vamos nós, né? Aparece aí o Abimeleque. Aí vem os outros juízes aqui, que é o Tola e o Jair, né? São juízes. Aí vem a servidão sobre os filisteus e os amonitas, né? Jefté é o juiz que os liberta, né? Depois de Jefté vem Ibsã, Elon e Abdon, juízes de Israel. Então o Senhor levanta, né, vários juízes, não só para julgar Israel, mas também para libertar da servidão, né, da servidão. Aí no capítulo 13 de Juízes, né,
outra servidão dos israelitas sobre os filisteus, né? Então os filisteus conseguiram subjugar Israel, houve o aparecimento de Sansão, né? Não é isso? Sansão, um juiz em Israel, que fez grandes proezas, não é isso? Foi traído e tal. Aí nós vamos aqui para o capítulo 16, 17. Aparece aí Mica e o ídolo da sua casa, né? Aconteceu aí, né? Aqui no capítulo 18, narra aqui a apostasia da tribo de Dan, é isso? Os danitas buscam uma herança e tomam Laís, né? No capítulo 18 de Juízes. E aí os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então o Dan, né? A tribo de Dan fez exatamente uma grande apostasia. Foi, digamos assim, a primeira grande apostasia das tribos, né? Ou de uma tribo. Irmãos, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuamos, se Deus quiser. Irmãos e irmãs, paz seja com todos nós e amém, né?